Bom dia, turma. Aqui é a professora Elaine. E na aula de Química de hoje, nós vamos falar sobre a neutralização total e parcial dos sais. Esse conteúdo é uma continuação do conteúdo do capítulo 11 do livro de vocês, que fala sobre as funções inorgânicas, parte 2, tá? E a gente vai continuar aí falando sobre os sais. A gente iniciou na aula passada falando sobre a estrutura dos sais, de que eles são compostos, sua classificação e nomenclatura. E uma característica aí da formação dos sais é o processo de neutralização. E hoje a gente vai falar um pouquinho especificamente sobre essa neutralização, tá? Então, só para a gente revisar, o sal, ele é toda substância que em água ele vai produzir um cátion, tá? Diferente do H+, e um ânion diferente do OH-, que é a hidroxila, tá? Então, os sais eles são formados a partir da reação de um ácido com uma base. Então, para que ocorra a formação de um sal, é necessário que ocorra uma reação entre uma base e um sal, que foram as funções inorgânicas que nós estudamos já nas primeiras aulas sobre funções inorgânicas. Vocês lembram? Então, esse ácido e essa base vão reagir formando o sal. Só que essa reação, ela tem uma nomenclatura, ela é denominada de reação de neutralização, tá? Então, para que ocorra a formação desse sal, é necessário uma reação entre um ácido e uma base, e essa reação é denominada de reação de neutralização. Essa reação, ela pode acontecer de duas formas. Ela pode ocorrer por neutralização total e neutralização parcial. Na neutralização total, ela vai acontecer da seguinte forma. Na neutralização total, o total de hidrogênios ionizáveis, que é o H+, do ácido, que compõe aí a formação do ácido, ela vai ser igual ao número de hidroxilas que compõem a base. Então, como eu falei para vocês, para a formação de um sal, nós vamos precisar de um ácido, tá? Que aqui a gente tem o HCl, e de uma base, que aqui a gente tem o Na, o sódio, e uma hidroxila, tá? O OH. E é a quantidade desse hidrogênio ionizável que compõe o ácido e da hidroxila, tá? Que está aqui de azul, que compõe essa base, ela for igual na reação, por exemplo, aqui eu tenho um hidrogênio ionizável e aqui eu tenho uma hidroxila. Então, quando ocorrer isso, significa que eu tenho uma neutralização total, porque o número de hidrogênios ionizáveis do ácido e das hidroxilas da base é igual. Aqui no segundo exemplo, eu tenho um H2, Cl, e tenho duas hidroxilas também. Ou seja, eu tenho dois hidrogênios ionizáveis e duas hidroxilas. Então, quando ocorrer essa mesma quantidade de hidrogênios ionizáveis e hidroxila na reação, significa que é uma neutralização total. Já na neutralização parcial, vai ocorrer o oposto. O total de hidrogênios ionizáveis do ácido vai ser diferente do total de hidroxilas da base. E com essa diferença, tá? Como aqui no exemplo, eu tenho um hidrogênio ionizável, tá? No ácido, o Hzinho aqui. E de hidroxila da base eu tenho 2. E isso deixa aí a quantidade diferente. Quando isso ocorre, depois da reação, ele vai deixar uma hidroxila sozinha na reação. Ou, dependendo da quantidade, no caso, se apresentar duas hidroxilas e um hidrogênio ionizável, quando ocorrer aí a reação, o produto vai ter uma única hidroxila aí na sua molécula. Já na neutralização parcial, em que ocorrer a presença de dois hidrogênios ionizáveis e uma hidroxila, na reação, o resultado da reação no produto aí do sal vai ter a presença de uma hidroxila aí, formando a molécula
do produto, tá? Então, quando ocorrer essa diferença no total de hidrogênio ionizável e hidroxila, é um resultado de neutralização parcial. É bem simples, pessoal. Neutralização total, mesmo número de hidrogênios ionizáveis, mesmo número de hidroxila. Neutralização parcial, número de hidrogênio ionizável e hidroxila diferente, tá? Aqui eu tenho um exemplo, tá? E nesse exemplo, a gente vai aprender aqui a fazer essa neutralização, tá? Então, eu peço para equacionar aí a reação de salificação. A reação da salificação, ela ocorre por meio de um ácido e uma base. Então, eu dei aqui, falei que para fazer a neutralização do ácido carbônico mais hidróxido de sódio, tá? Então, do ácido carbônico mais a base do hidróxido de sódio. Então, o ácido carbônico, ele tem uma fórmula molecular do H2, CO3, e o hidróxido de sódio é composto pelo Na, o sódio, e a hidroxila, tá? O OH. Para que ocorra aí a formação desse sal, vai ocorrer da seguinte forma. O ânion que compõe aí o sal, que é o CO3, ele vai se juntar com o cátion que compõe a base, tá? Então, o ânion que compõe aí o ácido vai se juntar com o cátion que compõe a base. O cátion da base vai ser o Na, o sódio, tá? E eles vão se juntar formando aí o sal. Mas vocês lembram que eu falei sobre a neutralização total e parcial, tá? Quando ocorre a diferença na quantidade de hidrogênios ionizáveis e hidroxila, nós temos uma neutralização parcial. Se a quantidade de hidroxila for maior, ou se a quantidade de hidrogênios ionizáveis for maior que de hidroxila, ocorre aí na formação do sal a presença entre o cátion e o ânion do hidrogênio ionizável. E depois dessa junção, dessa reação, vai ter aí a separação da água, tá? Porque essa reação ela ocorre aí em um meio aquoso, tá? Então, para o resultado aqui dessa reação de neutralização, a formação do sal vai ser da seguinte forma. NaHCO3, tá? Que é o bicarbonato de sódio, mais o H2O. Então, essa aqui é o exemplo de neutralização parcial. Por quê? Porque a quantidade de hidrogênios ionizáveis e hidroxilas são diferentes. Outra observaçãozinha para vocês, pessoal. Para fazer essa neutralização, vocês precisam saber fazer a nomenclatura do sal, ou a nomenclatura do ácido e a nomenclatura da base, tá? Por quê? Porque no exercício eu coloquei aqui para vocês somente a nomenclatura do sal, dos ácidos e das bases. E para você saber aqui como fazer aqui a sua estrutura molecular, vocês precisam saber como se dá essa nomenclatura. Ou então vocês podem também pesquisar a tabela aí no livro de vocês. Caso não, vocês assistam aí a aula de ácido e a aula de base, que eu expliquei como se dá aí essa nomenclatura. Então, vocês vão fazer a atividade de acordo com esse exemplo que eu dei para vocês. Vocês vão escrever a estrutura da reação, vão escrever a reação, tá? O produto, de como se dá a junção do ânion do ácido e o cátion da base, formando aí o sal e água, tá? E vão fazer aí essa primeira e segunda questão, ok? No caderno de vocês. E por hoje é só.